Isto não é mais um podcast, isto é... Uma rúbrica onde vamos falar de muita coisa e não vamos aprender merda nenhuma. Isto vai ser um Bora show! Siga! Eu segui daí nesse. Eu não tenho putos, mas segui daí no raciocínio do Marão. Eu acho que deve haver mesmo o equilíbrio. E se a pessoa já experienciou esse tipo de coisa e tem noção disso, e aí é voltando aqui ao Hidra. Não há nada que se possa fazer. Nós podemos estar a dizer ao miúdo ou à miúda para olhar para a esquerda ou para a direita, eles seguem o caminho que eles quiserem seguir. Eu acho que cabe a nós pegar nos exemplos que nós já temos e tentar educar. Se já sabemos que o mundo da internet é uma merda, eu acho que é melhor educar o miúdo para perceber que o mundo é uma merda. Neste caso que a internet é um lixo e que tem que ter cuidado e sair à noite e beca-beca, esses perigos todos. Porque nós já passamos por isso. Todos nós aqui nesta chamada já fizemos maluquices quando éramos mais jovens, mas não justifica que eu não possa ensinar ao miúdo, olha, eu já passei mal a fazer isto, já passei uma grande cadela e não sabia onde é que estava, pá, tu não vais fazer este tipo de coisas, vais ter a noção, vais perceber o porquê. Eu acho que é mais esse o trabalho. Mas é isso que o Mário estava a dizer, que há muita gente adulta, hoje em dia, que tem medo e que não quer ir por esse caminho, porque depois vão ser quase que ostracizados ali do meio, não é? Porque estão a ser os velhos do Restelo. E não olham para eles como as pessoas que estão a incutir algum sentido. Exato. Eu não te estou a impedir de ter as tuas nós experiências, simplesmente atrasar... estou-te a educar dos prós e dos contras de fazeres isso, não é? Isso com essa resistência maior do que o normal, conseguires adiar certas coisas, Sim. 2, 3 anos. Isso, é assim, eu daqui a 2 anos sou exatamente o mesmo anormal. Ok? Vou estar ainda mais esquecido, mais senil e provavelmente a falar ainda mais. Mas eu já tenho a minha personalidade formada. Um miúdo que tem 13 anos, um ano da vida do miúdo de 13 anos é tipo 10 da minha vida daqui para a frente. O nível de desenvolvimento, de experiências, o cérebro ainda não é só os pelos que estão a brotar e de repente tens acne. Existe no sistema cognitivo ainda muitas coisas que não estão totalmente desenvolvidas. E cada miúdo e cada miúda são diferentes. E não é porque que os amigos deles, 13 anos, há pessoas com 13 anos que têm capacidade de ter determinadas experiências e analisar e perceber que uma criança com exatamente a mesma idade não tem. Não é? É exatamente igual. É como o desenvolvimento e as adolescências. Cada pessoa se desenvolve ao seu ritmo, não é? E acho que se calhar por defeito vamos ser cautelosos, ao contrário de ser aberto por defeito. Mas é assim, há muita malta adulta que foi pai e foi mãe e que também não teve um desenvolvimento cognitivo lá muito certinho, não é? E reproduziram-se. Mas obviamente são essas pessoas que não vão passar bons costumes. Mas isso é aquela parte de tu nunca vais conseguir controlar tudo e todos. E por mais que tu tentes dar a volta à situação e tentar alertar e tudo mais, há sempre uns anormais que vão contra isto tudo, não é? Agora, não vamos esquecer, e pegando um pouco ao que está a dizer, o cérebro está-se a desenvolver até mais ou menos aos 25 anos. Pá, se eu tiver que dizer não ao meu filho durante 2 anos, ele pode-me odiar e dizer, não mexe com os teus amigos, meus amigos, sei quê, não sei o quê. Mas repara, não é uma questão, às vezes ser um vilão não é mau, ok? E se tivermos um objetivo racional e saber o que estamos a fazer, que estamos a fazer é pelo bem, não tenho problema nenhum em ser o vilão. Aliás, ainda hoje faço vilão para o meu filho, porque o meu filho, quer fazer isto. Imagina, é a mesma merda, vamos dar a mesma merda que isto é. O meu filho, se pudesse, estava a comer doce a toda a hora. É exatamente igual. Estava a comer doce toda a hora. Ele adora comer doce, adora comer gomas, adora beber bongos, adora comer oreos. E ele se pudesse a comer toda a hora. Eu não posso deixar o meu filho estar a comer doce a toda a hora. É a mesma merda com o facto dos miúdos querem sair todos os dias à noite. Eu não posso deixar o meu filho sair todos os dias à noite porque quer. Não, eu tenho que haver este equilíbrio, eu tenho que desenhar um equilíbrio para o meu filho para dizer que, ok, tu agora comeste um pacote de Oreos, de 4 Oreos, agora não vais comer mais. Mas eu quero dizer, filho, agora não vais comer mais. Queres uma maçãzinha, queres uma maçã, queres um livrinho para leres, queres uma coisa qualquer,
E a partir dele tomar as decisões. E se eu tiver que ser o mal da fita? Sou o mal da fita, Yeah. é o que é. Mas sei que estou a Pá. protegê-lo para no futuro ele não ter diabetes, não ser gordo, não lhe cair os dentes, etc, etc, etc. É a Porque o que mesma eu vejo coisa. eu gosto de gastar aí da comida e a fé. O que eu vejo é esta geração. Eu não sei, eu gostava, não sei, se um dia gostava de perceber um bocadinho mais sobre o tema. Eu gostava de perceber o efeito que tem para uma criança em desenvolvimento um pai validar um comportamento que não é necessariamente super positivo e o pai dizer em frente à criança e dizer à criança que está a deixar fazer porque ele também já o fez. Eu gostava de perceber, porque se aconteceu comigo eu não lembro, provavelmente aconteceu, mas eu não tenho memória disso, mas eu gostava de perceber o que é que isso valida, que tipo de comportamento. Eu gostava de perceber. Eu gostava de perceber. E depois isso é do género Eu acho, tipo, eu, eu não acho que deixas o isso é teu a pai comer gomas, desculpa. não deixas o teu Eu filho acho comer que isso é a gomas. desculpa. Eu acho que isso é a desculpa que os pais dão para se sentirem melhor com o facto do filho estar a ter um mau comportamento. Exatamente, Olha, ter tomado eu- É aquela aquela decisão. cena do. Exatamente. É o escape de consciência para. Opá, deixa lá. É só uma vez. É só duas. Eu também não tive a oportunidade que ele teve e não sei o que mais. E é o escape da desculpa de não serem os maus da fita. E, pronto, eu Pronto, tinha o meu mas filho, depois, não mas sou depois mau vamos ver pessoas, por exemplo, que são pais e são pessoas que têm uma predisposição para ter um pesozinho acima, não é? Não sei se vou estar a ofender pessoas que têm um bocadinho de peso a mais, mas eu não sei. Não me estás a ofender. Estás à vontade de falar com os gordinhos. Não, mas imagina, isto também estamos em 2020, se não se pode falar de gordas e de gordos. Se calhar também não se pode. Mas vejo os pais. Poupa mascunices, por favor, diz só. Exatamente, diz só. Não, não, Diz não, só. não, Eu sou um não, gato não. gordinho, Não, por isso podes dizer, não há problema. o que me fode, então vamos falar em português e Os dizer hábitos asneiras. alimentares favor. passam de O que me geração para fode. geração. O que me fode é ver uma puta de uma gorda a deixar o puto comer 4 pacotes seguidos de gomas, ok? Porque ela é gorda e tem mais do triplo do peso que devia. E chateia-me se eu vejo isso acontecer. Porque lá está. E depois esse tipo de mentalidade, uma coisa básica que é a alimentação, reflete-se em todas as decisões que eu tenho que tomar com o filho ali para a frente. Em que tudo se torna normal. Não é? Pronto, eu falei de gordas, eu sou um bocadinho gordinho, mas amigos, eu sou gordinho não é porque tenho, eu não sou gordinho porque tenho alterações hormonais, ok? Eu sou gordinho porque sei que Somos se comer gordos mais. porque comemos. Nós gostamos de comer. Eu estou um bocadinho gordinho porque se comer um bocadinho menos e exercitar um bocadinho mais, deixo de estar um bocadinho gordinho, ok? Portanto, eu acho bem engraçado, não se pode hoje em dia dizer nada sobre os gordos e as gordas porque toda a gente tem uma cena qualquer genética, qualquer coisa tem uma cena tipo Tiroide, nas não te esqueças da hormonas tiroide. Não te esqueças da tiroide. É o caralho, fechem a puta da boca e não comam tanto. Yes! Ok. Sinto que é um trigger topic para Mário. Não, porque agora estou-me a lembrar lá está. Porque tu vês que uma família é tudo gorda? É que todos têm tiroide? Todos têm a puta da tiroide, até os miúdos têm tiroide. Não, porque as pessoas não conseguiram aprender. Eles já foderam a sua vida e o seu corpo. Façam um favor à humanidade. E façam com os vossos filhos aquilo que vocês não fizeram. Foi fechar a puta da boca. Portanto, deem cenouras, ervilhas e bacalhau. Não sejam como o ídolo que não come bacalhau. Bacalhau é horrível. Eu não. Não. Vejo O meu muito filho não isso come aí bacalhau em casa. No Vejo UK, muito no do UK teu é lado, tipo, no UK. agora vê kebab, já nem é fish and chips. Olha, eu sei que vocês estavam a falar, mas eu durante os últimos 30 segundos deixei de ouvir. Não sei o que é que se Mas, passa, vou saber aqui mais um bocadinho. de água. Tá a dizer, tu no UK vês muito disso ainda? Pessoas com muito peso, claro. Sim, sim. Sabem que na América já vai nos 45%, acho eu, da população é Mas obesa. a América América é não um é. caso Não é, extremo. Pai, não sei Mas estatísticas do UK. não é. O problema não é o fish and chips. A culinária muito típica do Reino Unido não é muito boa. Em termos alimentares, não é muito boa. O problema do Reino Unido é o consumo de comidas ultra mega processadas. É esse o problema. Crisps, Pois. é tudo está em pacotes, tudo está altamente processado, tudo está altamente industrializado. E não comemos muito pior do que outros países. Eu costumo ver que se está a acontecer, eu costumo perceber um bocadinho que se está a acontecer na América, normalmente na Europa o primeiro país onde começa a acontecer e existe mais semelhanças é a Inglaterra e no Reino Unido. Não sei, mas eu se tivesse que apostar hoje uma estatística, é muito provavelmente o país da Europa, o Reino Unido, onde se consome mais ultraprocessados em porcentagem. Não é necessariamente o dobro, mas
de certeza. Porque Mas, Agora, isto é Cá como não tudo, vemos não é? muito. Cá não se vê muito disso até. mas, Cá não, se, Um, não temos a taxa de. mas pegando aqui um bocadinho Não tens, mas está a aumentar. Mas está a aumentar, sim. porque também se come muito mais comida processada agora do que se Mas cozinha. Ah. eu acho que se está a criar um fosso, é como a riqueza. É como a riqueza. Tens pessoas, eu cada vez vejo mais gente very self-conscious ter uma vida e exercitar e dietas. São pessoas que conseguem, no meio deste ruído todo, de certa forma, ser influenciado de uma forma positiva. E eu cresci com aquela com o medo, lá está, das internets e das imagens, principalmente miúdas com problemas de desordem alimentar, não é? As anoréticas e anorexias, não sei se é anorexia, Sim, sim. e todas as doenças dentro desse espectro, pela pressão que começava a existir, não é? Das internets e das imagens, cada vez a dar-se mais importância a isso, e hoje em dia acho que temos o expoente máximo, mas eu vejo mais, posso estar enganado, a percepção que eu tenho é que existe mais pessoas do que na minha geração com, com a ideia do exercício físico e da atividade, seja a bicicleta, seja de andar, de correr, vejo muito mais do que na minha geração 100%. Na minha geração, o que era, tu ias ao ginásio porque ias ser um bombado, ou não ia. Imagina, Não ia, Sim, não exatamente. ias, não ias. Mas, o ginásio era malta do culturismo e dos músculos. Não era um mas sítio onde. agora, desde quando começou o Covid, a malta ficou muito em casa e quando se começou a sair outra vez, começou-se a ganhar muito mais a cultura de eu tenho que me mexer. E há muita malta que depois passou a ficar em casa, por exemplo, é o meu caso, não é? Que trabalho em casa permanentemente, que sente agora a necessidade também de fazer esse tipo de equilíbrio, a fazer algum exercício, moderar um bocado, tipo, ter um bocadinho mais de consciência daquilo que está a comer, porque também não se mexe tanto. E eu acho que há muita malta que foi adquirindo esse tipo de visão desde o Covid, porque também se restringiu muito mais. Porquê? E também começou a existir muito uma conversa de quality of life, que antes não existia. Agora a malta fala muito mais em balanço, em tempo livre, em querer fazer coisas, né? Em ter espaço para si mesmo. E antes Mais não do se que fazia normal. isso. Antes, a maior parte da. E há muita malta que ainda faz isso, não é? Mas havia muita malta que só vivia para trabalhar. E agora há cada vez mais malta que está a ficar aware disso e que quer ali arranjar um balanço. E parte do balanço é teres uma saúde que lhe permita fazer coisas. Porque senão não fazes nada. Eu aí acho, eu discordo um bocado aí, apesar que percebo o que estás a dizer, mas eu discordo, porque é assim, isso também está um bocado mascarado, porque sabemos muito bem que essa malta influencer dos bodybuilder, ou da nutrição, ou disto tudo, tens aí três situações diferentes. Primeira, a malta que vê isso e segue isso, à risca, e eles passam a ser tipo deles na vida deles e fazem tudo o que eles mandam. Segundo, tens a malta que durante uma semana, 2 dias, bora e vou fazer isto aqui. E depois, passar 2 semanas, estão a pagar sim, a mensalidade ao ginásio e nunca metem lá os pés. E terceiro, depois tens todo o interesse económico por detrás disso. Agora, eu acho que também tens uma muito maior predisposição para isso, porque também tens agora uma muito maior cultura da imagem, que antigamente não tinhas. Também. Hoje, cada vez mais, as pessoas têm muito mais cuidado na sua aparência do que antigamente, na época dos meus pais ou dos meus avós ou do que é que seja, ok? Tu antigamente ias para o trabalho, tempo dos meus pais, dos meus avós, ias com uma camisa, uma altrapilha se fosse, o que interessavas lá, estavas a trabalhar, seja nas obras, correr e está feito. Hoje já é diferente, porque tens toda uma exposição social muito mais diferente do que tinhas há 20 anos atrás. E é óbvio que a Mas malta imagina, vai tentar tu já ter viste muito mais imagens atenção. desses tempos, certo? Os anos Desculpa. 40, os tempos já Claro, viste imagens claro, de 1930 e 1940, claro, ok. claro. A moda lá também era muito mais fácil, porque eles também lá só tinham roupa branca e preta. Portanto, hoje em dia, não é? Piada seca, gostei. Piada seca, gostei. Hoje em dia, Sabes que hoje não em era dia com as assim, cores. Eu percebi. Epá, mas imagina, eu sou daltónico, eu estou bem da bem com isso, ok? Eu estou bem da bem Mas com eu, isso. eu, eu, Mas disco- eu houve disco- sempre eu discordo com o que standards. tu estás a dizer, Hidra. Eu Não, é discordo assim. com o que tu Não, estás a dizer, Hidra. mas imagina, antigamente havia, deixa-me só dizer isto, antigamente também havia muito mais a cultura o tipo de vestimenta que tu tinhas era muito mais formal,
ok? Tu não tinhas as mini saias, não tinhas essas coisas todas. E é óbvio que uma mulher, e agora posso ser mau no que vou dizer, mas depois faço um pi no vídeo a seguir quando estiveres a formatar isto, que é, eu não vejo muito, cada vez, quer dizer, na realidade até vejo mais, mas antigamente não se via muito, pessoas sabem que têm os seus limites, que é, se eu tenho um corpo forte, gorda, eu não vou estar a usar tipo tops por aqui. É óbvio que Porque isso não vai antigamente se acontecer, fazia um mas não devia. shaming que hoje não se faz. Até Lá se convida a explorarem todas as ofertas de moda possível. É a Eu diferença. acho que, Eu acho que o havia principal muito mais problema aqui tem a shaming ver é a lá hoje. cultura. Eu acho que é tudo uma questão de. Hoje há uma cultura de imagem completamente diferente do que havia há 20 anos atrás. E há uma exposição completamente diferente do que havia há 20 anos atrás. E por isso hoje é muito mais fácil uma pessoa entrar neste mundo da nutrição, de fechar a boca, de fazer exercício, de ser healthy e ser sempre muito mais para a frente do que era antigamente. Pelo menos é a minha visão da coisa. Posso estar errado, mas eu sou idiota, portanto vale o que vale. Acho que a exposição toda, isso acho que é quase um facto. Que existe mais exposição e vai ser sempre exponencialmente mais exposição porque vão haver novas ferramentas e novas formas. Certo? Certo. Não sei se a minha internet foi aqui por um segundo. Não, Não, estamos a ouvir. E a exposição sim. Agora o cuidado. Oh, líder, eu vejo. Lá está, eu agora estava a lembrar disso de ser tudo a preto e branco, mas na verdade eu vejo imagens principalmente de cidades do antigamente, Londres, que já vi, andei a pesquisar e gosto dessa parte. Vejo imagens dos mercados e as pessoas na rua. Espera aí, havia um cuidado que hoje não existe. Havia muito mais uniformização, mas havia quase um preceito e uma classe de pessoas para se vestir que, Não utilizarem mais fatos e Não, gravatas. que hoje não tinhas. mas calma, mas estás a confundir o formal com o que é agora. São coisas diferentes. sim. Não, mas, Além do mais, deixa-me só dizer Uhum. isto. Antigamente era muito mais difícil ser gordo do que é agora. Ou esta cultura de imagem, ok? Oh, claro, porque não havia a abundância que porque existe agora. Não havia Os anos abundância diferentes. e obviamente que os tempos eram completamente diferentes. Agora, também estás a falar de estilos de moda completamente diferentes. E Não, antigamente eu era não estou a moda- falar da escolha, eu estou a falar que era, não havendo a exposição que existe hoje, Uhum. havia, ainda assim, na sociedade e nas pessoas, eu não estou a criticar se é positivo ou negativo, mas havia nas pessoas, eu tenho que estar bem para. Eu vou daqui até à loja e se calhar vão-me cruzar com 10 pessoas, Era o bem da aparência, mas exatamente. mas o sentimento que essas pessoas tinham é exatamente o sentimento de hoje. O público mudou. Mas as pessoas saíam à rua e arranjavam-se e as cheinhas e o cabelo e as coisas. As pessoas tinham essas preocupações. O sentimento era igual ao que havia hoje. A exposição era que ias ali à loja e tinhas de estar impecável e só vias 10 pessoas. E hoje em dia o sentimento é o mesmo, que é, ok, hoje vou estar visível, vou estar num post, vou fazer um live, vou meter no Facebook, blá, blá, blá. Mas o Mas agora a sentimento é imagem- igual. O sentimento é é mesmo, igual. mas tu agora comercializas a tua imagem. Então agora tu vais tirar um income, tens um motivo extra para dar-te o extra mile de ginásio, dietas, etc, etc. Antigamente não. Antigamente era como tu dizes, era aquela imagem de impacto humano que tinhas, porque cruzaste ali na rua com 10 pessoas, ou ias para o trabalho e tinhas de estar de fato e gravata. Eu ou acho que seja havia como um for, agora já não, julgamento agora- muito maior da tua imagem dos outros antigamente do que há agora. Sim, mas é o que eu estou a dizer. As pessoas E deixaram-se tu ficar não sensibilizadas. estares arranjado tinha uma conotação negativa e muito mais forte do que há agora. É porque antigamente havia era quase booleano, era tu sabes o que é Sim, estar sim. arranjado e não estar Sim, à arranjado. balda só não é? podias estar em casa. E mesmo assim, Pronto. nem em todas as E mesmo assim, circunstâncias. não. Mas isso lá está, faz parte da evolução, mas acho que primordialmente os sentimentos que as pessoas tinham, nós não Eram os evoluímos, mesmos. nós não evoluímos no sentido agora os nossos sentimentos são o medo continua a ser medo, a ansiedade é ansiedade, vergonha, tudo sentimos de forma diferente e temos reações diferentes porque vamos evoluindo, né? Mas o sentimento era o mesmo e não tinha a exposição que existia, mas também as coisas sabiam-se todas à mesma, que acaba por ser interessante. Mas Peraí. exatamente. Agora Às sabes vezes porque- as pessoas diziam assim: pá, no meu tempo a gente fazia e era tudo pela camarada, não sabia. Não sabia, Não, um gajo não sabe.
Sabia. Sabia-se As tudo, velhas, sabia-se tudo. as velhas da janela, as velhas da janela sabiam-na Sabia. toda. Elas sabiam. Mas hoje em dia também continua a Sabia. ser, não é? Então em sítios mais não tão gentrificados ainda continua a existir, não é? Sim, mas na maior Uhum. parte dos sítios, qualquer coisa que aconteça agora, também toda a gente tira o telemóvel e grava um vídeo ali para Pronto. um sítio qualquer. E antigamente E não. hoje vamos dizer, e gente da minha geração, epá, hoje em dia há mais crime. Exatamente. Eu acho que antes é que não se via, era a diferença. Não há mais Isto é crime, porque a malta não amigos. comprava o crime, porque aquele jornal do crime, Ai, Sim, mano. aquela o crime. porcaria. Eu não sei, Esquece. se calhar, isso já estamos aqui a roçar na política, queria evitar de falar de política, mas já estamos a roçar um Exatamente, eu bocadinho na também política. isso, exatamente. Existe a percepção de segurança, que é influenciada por várias coisas, cada pessoa tem a sua, e cada um tem a sua, mas existe depois os factos, das duas uma, hoje, e estamos a falar especificamente de Portugal, ou as pessoas estão a ser vítimas de crimes e existe uma falta de crença e de que as coisas mudem, portanto as pessoas não estão a reportar os crimes, ou as pessoas não estão a reportar os crimes, ou as pessoas estão a reportar os crimes e existe uma conspiração para manipular os dados para que o crime reportado seja um bocadinho menos. Acho que existe uma curva ascendente, ok? Mas nós já vivemos épocas em Portugal que havia muito mais crime. Portanto, voltamos a chegar àquela coisa que é as percepções e hoje parece que há mais crime porque que nas internet há muitas histórias e há vídeos e as pessoas veem, mas não acho que seja mais perigoso hoje do que era. Lá está, é a internet e este novo veículo das redes sociais novo, como quem diz, não é? Antigamente não existia, mas não sei. Não queria falar muito porque temos de tocar na política e já chega de. Mas agora, voltando Muito. ao tópico que estávamos a falar há bocadinho da malta jovem. Por exemplo, falando um bocadinho da experiência pessoal que eu tenho, que é diferente de todos vocês. Porque incutiram muito a cultura e os costumes asiáticos, não é? E aquilo é muito mais fechado do que era aqui. E isso para mim, por exemplo, foi um culture shock quando eu vim para cá. Porque para mim, nós não íamos assim à toa para lado nenhum. Eu não saía à noite até já ser de idade para o fazer. E quando saía aos 17 ou 16 era muito raro e era porque realmente alguém fazia anos, mas às X horas já tinha que estar em casa porque senão era o descalabro total, não é? E na altura realmente eu sentia muito deslocada em relação a todas as outras pessoas porque eu não fazia nem metade do que todos os outros faziam. No entanto, hoje em dia eu olho para trás e penso tudo o que eu não pude fazer naquela altura da mesma forma é o que agora também me faz ser se calhar uma pessoa um bocadinho melhor e mais aware de certas coisas que outras pessoas agora não têm em consideração quando são pais. Outro exemplo, e isso depois eu deixo a caixa alongar-se se ele quiser. E a malta aí, já vi que a malta aí no chat também são nossos amigos e portanto tiveram a mesma experiência daquilo que eu vou contar. Por exemplo, a malta, nós íamos todos para a faculdade e, por exemplo, o pai do Akashi era o pai ali de toda a gente. Ele chegava lá, contava as histórias todas das bebedeiras que ele tinha, explicava tipo as 1001 aventuras que tinha e depois ainda levava a malta para casa toda bêbada. E se fosse preciso, deixava mesmo em casa, mesmo à porta de casa, com os pais das outras pessoas que tinham acabado de entrar na faculdade e que ainda estavam a explorar um bocadinho aquele mundo. E aquilo acho que, por exemplo, foi uma grande iniciação para muita gente que entrou na faculdade, que sentia-se assim meio perdido e os pais deles sentiam-se um bocadinho perdidos naquela experiência, porque os pais deles nunca tinham passado por aquilo, porque os filhos eram a primeira geração a entrar na faculdade. E, por exemplo, o pai do Akashi foi um exemplo para muita gente a explicar exatamente os prós e os contras de muitas das loucuras. O pai dele esquece, aquilo foi tipo aventura máxima. E depois quase que apadrinhou ali a malta toda e houve malta que acabou por não descarrilhar porque tinha ali depois um apoio, depois passou a ser o Akashi, por exemplo. Porque era a pessoa mais velha, já tinha também passado por algumas experiências e depois para mim também e para outras pessoas que estão aí no chat.
E eu acho que é isso que falta um bocadinho, não é? Também a malta, e muitas das vezes os adultos hoje em dia também, quando partilham experiências, partilham-nos não de uma forma para ensinar, partilham-nos de um lugar de judgment. Já estão a reprimir, já estão ali a incutir o discurso de uma forma completamente negativa, quase que para traumatizar as pessoas. E eu acho que isso também é um problema que os adultos têm, não é? Uma coisa é estarmos a informar e a partilhar experiências, outra coisa é dizer que tu nunca na vida vais poder fazer esta porcaria. Eu normalmente o que eu digo é, tu podes fazer, mas a minha experiência e aquilo que eu tive exposição tenha sido feito eu, porque existem consequências que tu tens que entender. Lá está. Eu acho que tu, por muito que tu digas, tu nunca vais fazer isto. Se a pessoa quiser, vai acontecer. Tu não consegues evitar, né? Sem hipótese, sem hipótese. A única coisa que se pode fazer é explicar as coisas. É explicar a realidade, é ensinar. E ensinar não é dizer, olha, se tu apanhares uma grande bobadeira vais passar mal. Não, é, olha, apanhares uma grande bobadeira, podes ficar ali no meio da rua, podem roubar a carteira, depois não consegues ligar. É orientar a pessoa sabendo que tu, se ela quiser beber, vai-te beber atrás das costas, que não vai haver hipótese. É o mesmo que for fumar, é o que for. Mais vale E é mais, tu- e às vezes as consequências nem é do imediato, que isso tu estás a falar de consequências do imediato, não é? Sim, e estou Sim, a falar sim, consequências do imediato, mas isso vem um bocado daquela abordagem que é os miúdos quanto mais novos são agora, mais acesso à informação. É normal, agora hoje, se antigamente nós já conseguíamos começar a fumar com os 12 anos ou então mais cedo, então imagina agora, apesar de haver mais controle na sociedade, os putos arranjam sempre maneira de se desenrascar. Nós arranjávamos, eles arranjam. E cabe-me depois a nós, no futuro, explicarmos a eles, se calhar mais cedo, o que é um cigarro, o que é beber uma cerveja. Não quer dizer que o gajo vá pegar ali e vai fumar um cigarro à nossa frente, ou vá fumar agora porque sabe o que é. Mas convém educarmos, que é para depois, mais tarde, ele não cair no erro. Eu, se soubesse, eu não tinha começado a fumar muito quando era puto. Pronto, eu, se soubesse agora o que sei, por exemplo, a dificuldade que um gajo tem, por exemplo, para parar completamente de fumar, em vez de me estar a meter não sei quem é que fuma, mas pronto, desculpem lá a expressão, mas aquelas merdas dos peidinhos, dos icos e dos vapes e o caralho, é complicado, é só mais um vício que substitui o outro. Mas se puderes educar ao puto, que ok, vão-te se calhar oferecer esta merda, o explicares o que é, o que é que se calhar que aquilo foi feito, o porquê é que faz mal, o que é que o gajo vai curtir daquilo ou não e o porquê é que o vai viciar, se calhar o puto um dia mais tarde vai olhar para aquilo de maneira diferente. Eu acho que O pegando. gajo vai ficar tipo, oh shit. E aquela pressão do grupo tem outro impacto. Porque o puto já está informado. Eu já sabia, quando fui apanhar as minhas primeiras bobadeiras, eu já sabia de familiares e primos e pai o que era chegar a casa e estar 3 horas a tentar enfiar a chave na porta. E foi um bocado daquela. Eu já sabia que eu podia abusar, mas se eu abusasse ia passar mal. Sabia as consequências, sabia figuras, sabia isso tudo. E é um bocado depois a abordagem. Quando fui puto, eu fiz tudo, puto. E quando eu digo puto, eu uso muito essa expressão até acabar a universidade. Eu digo mesmo assim, até acabar a universidade, porque para mim, na minha cabeça, ainda está muito Nós ainda somos jovens adultos. Não, e é isso. O Nós gajo temos de mentir a nós próprios. um gajo só é realmente jovem adulto quando tem que se sentar à mesa e se ele não se levantar amanhã no dia seguinte para ir trabalhar, ninguém lhe paga as contas, o gajo morre à fome. E aí é que tu realmente percebes que és um adulto. Só que não há ninguém que está a servir-te à mesa, não há ninguém que te vai comprar comida, não há ninguém que te vai dar banho. Agora sentas, se não fores lá fazer as coisas, estás vestido. Então para mim tudo o resto que anda na universidade, está à casa dos pais, isso tudo para mim é puto. Não é no mau sentido, mas pronto, é a minha perspectiva. E eu via muito isso, que eu pude fazer tudo, apanhei grandes bobadeiras, organizei grandes festas, semanas académicas, ia para Porto, ia, sei lá, Jesus. E passei muito mal, fiz muita coisa. E é uma questão de Tenho a orientar, dizer que pá. ele está a dizer isto, mas quem acabava os dares todos de cerveja do Akashi era eu. Ok. Não, mentira. Hot take! Eu sempre fui- Porrada! Eu sempre fui muito Porrada! boca de vinho, mas eu posso dizer De que a última vez cerveja não, que de cerveja Odeio não. vinho, odeio vinho, odeio vinho, adoro esquece. cerveja. Odeio vinho, odeio vinho. Quando Pronto, davam eu não challenge perdi nada. ao Akashi, geralmente ia lá eu ajudar-lhe na cerveja.
Imagina, eu tenho um problema com a cerveja, tenho que ir mijar muito quando bebo cerveja. Eu passo mais tempo Meu, na casa de banho do que. cerveja é maravilhoso, meu. Não Pois tem é, não digo que não. Ai, não, é nem maravilhoso. imaginas. Não, eu acho que pegando o que estás a dizer, e pegando, juntando o que a May estava a dizer, o que estás a dizer, eu acho que é mais uma questão de não entrares na fase do julgamento Isso. e entrares mais na fase educativa, que é, não faça isso porque eu não quero. Não é assim. É, não faças isso porque isto. É É muito isso mesmo, é isso diferente mesmo. e o próprio encaixe para o puto é completamente diferente. E tornas a informação a ser a não ser, ou seja, uma informação impeditiva, que é não podes fazer porque eu não quero, mas sim é não podes fazer porque vai-te acontecer isto, e vais ter a consequência desta. E eu acho que essa é a principal situação que, pelo menos os pais novos e atenção, eu estou para aqui a falar, mas eu não sou um pai perfeito nem nunca vou ser. Eu acho que Acho que nenhum não pai é há, não perfeito, é na nenhum realidade. pai, não acho que não há Não há pais nenhum perfeitos. pai, não há nenhum pai perfeito, porque infelizmente ainda não há um manual que nos diga assim, tens de fazer assim, Já, assim, que não, assim, não vem. e faz assim, e o teu filho vai ter sucesso. E vai ser um grande Exatamente, pessoa e vai exatamente. ser feliz para toda a... Não há, não existe. As pessoas vão cair, qualquer pessoa vai cair, qualquer pessoa vai ter os seus tropeções, e ainda bem que acontece, porque é com base nisto que a gente consegue se levantar para então conseguirmos seguir em frente da nossa vida. Nós, enquanto pais, e falo por mim, enquanto pai de um puto parvo como o pai de 6 anos, quase a fazer 7, de tentar fazer o meu melhor, mas tentar fazer uma fase educativa, que é tentar dizer-lhe que, olha, filho, não podes comer tantas bolachas Oreo porque depois vais fazer doente, e depois vamos ter que ir ao médico muitas vezes, e depois vais ter que tirar os dentes. Nananana. E esse tipo de conversa é muito diferente, e o encaixe para ele, e eu vejo isso, apesar de ser um miúdo de 6 anos, percebo que o encaixe é completamente diferente porque ele começa a fazer perguntas, que é, porquê, pai? Porquê? É Porquê? isso, olha, é E, isso mesmo, é isso mesmo. e se tu se conseguires de ele não chorar e dizer eu quero, mas eu quero porque eu quero, e quiseres ele, porquê é que eu não posso, pai? É completamente Mas diferente, acho o que é encaixe vai essas ser portas, é Mas isso, completamente depois é essas há diferente. muitos pais que não portas que têm queres abrir. essa paciência de explicar o porquê e o porquê, e depois as perguntas follow-ups todas que é natural a criança ter, porque a criança não vai perguntar só uma vez, vai ter É imensas claro que perguntas ao não, claro longo que não. do teu discurso. Mas eu acho que também há Claro que outro não. fator do porquê que depois não existem diálogos. Porque há muita gente que a abordagem é mas depois não venhas para aqui dizer que te aconteceu não sei o quê, porque eu já te avisei. E eu não vou-te ajudar porque eu avisei-te e tu fizeste a merda e agora resolves Isso, tu. Eu acho que há muito isso. essa atitude também, não é? O que depois fecha a malta de querer dialogar, principalmente quando passa por alguma coisa traumática ou menos boa, quer que seja, não fala com os pais, não há diálogo e crescem. Opa, tudo bem que crescem todos na mesma casa, mas não existe o apoio familiar que devia existir. E onde é que eles vão apoiar? Nos amigos. E depois é óbvio que o peer pressure ali é o que vai ditar absolutamente tudo. Não é? Yep. Tudo depende da maneira como explicas ao teu filho e da maneira como enfrentas a vida com o teu filho. É óbvio, e falo por mim, o Maroca há de falar por ele, porque pelo que eu sei, tu e o Akash não têm filhos ainda. Ahm, Eu não tenho. Não, não. eu acho que eu, enquanto pai, tenho muito medo do futuro. Não só por toda esta conversa, mas também por toda a conjuntura, e não vou entrar lá, mas por toda a conjuntura política do que está a acontecer. Porque a gente não sabe o futuro e não sabe para onde é que vai. Certo é que, enquanto pai, tentarei fazer sempre o melhor pelo meu filho e tentar educar o meu filho da melhor maneira que eu sei e da maneira que eu fui educado, que também tem, obviamente, a sua influência. Mas com tanto acesso à informação e com todo agora o estudo que é feito a nível de psicologia, psiquiatria e etc., e os pais agora só não têm acesso à informação se não quiserem, Uhum. podemos encontrar hábitos bons que, se calhar, em vez de terminarmos uma coisa durante 5 segundos e o puto vai se fechar no quarto durante 30 minutos, temos uma conversa durante 5 minutos e, se calhar, a comida vai levar para toda a vida. E é a grande diferença Ok. que aí está. Mas também há muita desinformação hoje em dia e há muita malta que não sabe distinguir Claro, desinformação tens de de saber, informação, que também é claro, um perigo. claro, tens de saber escolhê-la e, obviamente, e aliás, isso também passa Pensamento para os putos. criativo é uma coisa. Criativo não. Crítico é cada vez mais Certo, escasso, não é? certo. Isso, sem dúvida que sim, mas lá está, isso aí é aquela base. Depende de pessoa para pessoa.
cada pessoa é como cada qual e tu só emprenhas dos ouvidos se quiseres. É verdade. E isto é válido para tudo. Portanto, tem muito a ver com as tuas fontes, de onde é que vais buscar e ter atenção nas coisas que vão dizer. E atenção ao chat GPT, porque nem tudo o que ele diz é verdade, by the way. E já agora lá de Jam. o- E ele está a dizer que o Mário está muito calado e está muito admirado. Wagwan! Henrique Manto, tranquilo, meu brother! Olá, Jem! Jamamã! Devias estar Jama, aqui! jama. Olha, quando puderes, avisa que a gente faz uma sessão contigo. Ele vai voltar, ele está a trabalhar, coitado. Ele está a Podes trabalhar, coitado. falar agora, Mário. E o que é que eu ia dizer? Eu ia dizer que, epá, eu até percebo que nós tentemos fazer o melhor, nem sempre vamos conseguir, epá, mas é assim, nós Não temos vamos. temos o dever como pais, correntes, que é o caso de mim e do Hydra, e potencialmente futuros Mailing e Akashi. Aconteça o que acontecer, saídas à noite, aniversários, bebedeiras, shots, nudes, ok, pode acontecer. Mas não deixem os vossos filhos jogar 5M, ok? Olha, é isso mesmo. Agora é que ele disse direito. tudo. Agora Agora é é que que ele falaste direito. Fala-se por experiência. Agora é que ele Pronto, disse é tudo. assim. Vocês querem ser liberais e dizem assim, ouve, o quê? Queres fumar? Não, eu é que te vou dar o primeiro cigarro. Vocês sacam do cigarro e fumam para o Puma, puto, ok? ali, na hora, exatamente. Ok, apanhar a primeira bebedeira são vocês que vão comprar e vão Lá ficar com eles, a orgulhosos, beber. ok? Vão acabar os dois à noite a vomitar tudo, o fígado e todos mortos. Agora que imagem incrível. Agora, nunca digam para o vosso filho, já vou ter contigo para te ensinar a instalar o 5M. O quê? Logo computador pela Ok. janela. Pá, Logo. logo. Isso não dá. Aliás, eu tenho em tudo o que é do mundo digital do meu computador spyware especificamente feito para que se ele pesquisar alguma coisa 5M related, ok? Dá-me alguns alarmes e o caralho. Esquece, é modo de alerta e o caralho.